Os meus pais se converteram a Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. Cresci em uma família conservadora que obedece à doutrina da igreja. Quando eu era adolescente, comecei a ter curiosidade de como era o mundo, e o desejo entrava no meu coração. Ao completar 20 anos, passei a buscar a Deus em oração, pedindo um emprego e um esposo. No entanto, por mais que esperasse e procurasse, as portas pareciam fechadas e nada acontecia. Durante 2 anos, permaneci nessa espera, mas, com o tempo, a frustração tomou conta do meu coração e acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Nesse tempo, o meu pai havia construído a minha casa do lado da dele. Passei a beber, me drogar e me prostituir. Mesmo sabendo que era pecado, eu estava revoltada com Deus e pensava que estava provocando Ele. Eu queria atingir a Deus e chamar sua atenção. Mas, na verdade, os meus pecados estavam atingindo eu mesma. Deus usou um servo para me encontrar na rua onde eu estava. Ele se aproximou de mim e disse: Você foi colocada à prova, mas não passou no teste. Porém, eu não dei ouvidos àquela advertência e continuei no pecado. Certo dia, fui a uma casa de shows onde conheci um homem e, em seguida, outro rapaz. Ao final do evento, um deles se ofereceu para me acompanhar até em casa. No entanto, o outro, tomado pelo ciúme, reuniu mais 5 homens e juntos atacaram brutalmente aquele que estava comigo. Na tentativa de intervir, também fui agredida. Com o corpo ferido e cheio de dores, fui levada ao hospital junto com o rapaz. Os meus pais, quando foram me visitar, me deram aquele sermão por me desviar dos caminhos de Jesus. Esse confronto me fez refletir. E, sentindo o peso dos meus erros, decidi voltar para a igreja e me reconciliar com Deus. Sem emprego e sem grandes expectativas, passei a dedicar minha vida inteiramente ao serviço do Senhor, ajudando meu pastor na igreja. Meu único desejo era buscar a Deus de todo o coração, sem me preocupar mais com trabalho ou casamento. Foi então que, inesperadamente, uma pequena empresa me ofereceu um emprego. No começo, fiquei feliz e grata pela oportunidade, mas com o tempo meu coração começou a se desviar. Aos poucos, minha fé esfriou e as coisas materiais passaram a ocupar o espaço que antes era de Jesus. Minhas prioridades mudaram. Aos poucos, comecei a me afastar da igreja e o meu coração foi se corrompendo. Voltei a beber, me prostituir e gastar todo o meu dinheiro naquilo que não é pão. Na primeira vez, eu desviei por não conseguir um emprego e culpava a Deus. Agora as portas foram abertas, e mesmo assim eu desviei ao invés de agradecer a Jesus pela vitória. O meu coração estava firmado nas coisas da terra. O meu salário era alto, e eu queria esbanjar todo aquele dinheiro. Deus usou um vaso que veio até mim e disse: Jesus abriu a porta para você e supriu a sua necessidade. E o pago pela bênção é se desviar do caminho de Deus. Tu não serve para receber as bênçãos de Deus. O seu coração se inclina muito fácil por aquilo que recebe. E se Deus não abre as portas de empregos, tu desvia por achar que suas orações não são ouvidas. O seu coração é materialista. Não seja ingrata para com o seu Deus. Essas palavras deveriam ter me despertado, mas eu ainda estava cega espiritualmente. Pouco tempo depois, sofri um grave acidente e fui atropelada por um carro. Com o corpo frágil e quebrado, fui levada ao hospital em estado crítico. Durante a recuperação, comecei a perceber que algo terrível estava acontecendo comigo. Todas as noites, demônios vinham para me atormentar. Eu os via claramente e senti seus ataques. Me arranharam, me oprimiam, e eu, debilitada e imobilizada, não conseguia reagir. Naquele leito de hospital, com o corpo fraturado e a alma atormentada, compreendi que havia brincado com a minha fé. Eu não era verdadeiramente uma cristã. Durante toda a minha vida, vivi em um jogo perigoso, oscilando entre a presença de Deus e o pecado. Mas ali, diante da morte e do peso espiritual das minhas escolhas, comecei a me lembrar de Jesus e quanto eu precisava dele para ser restaurada. Todas as noites eu era atormentada pelos demônios dentro do hospital. A minha situação ficava cada dia pior. O meu quadro clínico só piorava. Havia dias que eu ficava desacordada e inconsciente.
Nos primeiros dias após o acidente, meus pais foram me visitar no hospital e eu ainda conseguia conversar com eles. No entanto, com o passar do tempo, meu estado se agravou e perdi completamente a capacidade de falar. Eu era como um vaso sendo quebrado nas mãos do oleiro. Desde a infância, cresci na igreja e, ao longo da minha adolescência e juventude, ouvi e aprendi a palavra de Deus. Eu conhecia as Escrituras, sabia o que era certo e errado, mas escolhi seguir meu próprio caminho. Por essa razão, a cobrança sobre minha vida era ainda maior. Minha mãe me contou que, em determinado momento, cheguei a um estado crítico e parei de acordar. Meu pai, angustiado, intercedia intensamente por minha alma, suplicando a Deus para que eu não perdesse minha salvação. Foi durante esse período, quando eu já não estava consciente, que tive uma experiência sobrenatural. Jesus apareceu para mim e meu espírito se separou do meu corpo. Pude me ver deitada na cama do hospital, imóvel, enquanto o ambiente ao meu redor estava tomado por demônios da enfermidade. Eu estava em um estado vegetativo, completamente vulnerável, e aquelas entidades malignas me cercavam, esperando a oportunidade de levar minha alma. Jesus olhou para mim com o rosto sério. Ele disse: Devo lhe dar mais uma chance. Olhe ao seu redor. Vi o olhar faminto dos demônios que me rodeavam, prontos para levar a minha alma. O que mais me impactou foi que Jesus não me chamou de serva. Com voz firme, ele declarou que eu pertencia àquelas criaturas sombrias. Suas palavras foram como um choque de realidade. Você não é inocente. Você conhece a minha palavra e mesmo assim escolheu se afastar de mim. Então ele revelou a razão pela qual eu ainda não havia sido condenada. Por causa das orações dos seus pais, que me servem há anos, estou lhe concedendo a última chance. Se você se desviar novamente, não haverá mais retorno. Eu entregarei sua alma aos demônios. Agora, eu lhe mostrarei o inferno, para que você testemunhe o que acontece com aqueles que rejeitam a minha graça. De repente, um buraco se abriu no chão do hospital como se fosse a cratera de um vulcão ardente. Sem que eu pudesse resistir, fui conduzida por Jesus através daquela abertura, descendo para as profundezas do inferno. Ao chegar lá, fui confrontada com cenas aterrorizantes. Vi 3 pessoas famosas em um estado de sofrimento extremo. O primeiro era Lane, o cantor. Ele estava condenado a repetir incessantemente sua música, mas cada vez que abria a boca para cantar, suas cordas vocais explodiam e ele gritava de dor. Depois, contemplei Britney, sendo atormentada por demônios. Eles a forçavam a beber um líquido venenoso repetidamente, o que a fazia agonizar sem descanso. Por fim, vi Bernie, um ator que outrora fazia muitos rirem, mas agora era ele quem chorava. Seu sofrimento era tão intenso que sua expressão era de uma dor insuportável, e seus gritos ecoavam pelo ambiente sombrio. Essas pessoas, que um dia viveram no luxo, cercadas por fama, riqueza e conforto, agora estavam reduzidas a um estado miserável e desumano. O inferno era sua nova morada, um lugar onde o brilho e a glória terrena nada significavam. Jesus me levou então a um outro setor do inferno, onde vi políticos e juízes corruptos, homens e mulheres que haviam abusado do poder, usado sua influência para cometer injustiças e enriquecido às custas da exploração dos mais fracos. Vi também advogados que manipulavam as leis, defendendo criminosos apenas por dinheiro, ajudando culpados a escapar da justiça terrena. Agora, estavam ali, pagando o preço por sua ganância, fraude e engano. Eu vi casais de cristãos no inferno por fazerem da sua casa um lugar de guerra. Jesus disse: Esses casais viviam como inimigos dentro do próprio lar. Ao invés de cultivarem o amor e a paz, faziam de suas casas um campo de batalha, disputando o controle e nunca buscando a reconciliação. Agora, estão condenados a sofrer as consequências de suas escolhas. Em seguida, fui levada a um lugar onde estavam pais e filhos que viveram em constante conflito na terra. Vi um pai e um filho acorrentados um ao outro, sem qualquer possibilidade de se afastarem. Na vida terrena, não tinham nenhum vínculo de amor, viviam em desentendimentos e nunca procuraram a restauração. Agora, no inferno, eram obrigados a permanecer juntos para sempre,
compartilhando o mesmo tormento. O que mais me entristeceu naquela visão foi perceber que aquelas famílias em conflito eram cristãs. Elas conheciam a palavra, mas ainda assim permitiram que a desunião destruísse seus lares. Jesus olhou para mim e, através do seu olhar, ele me passou uma mensagem. Eu percebi que dava muito trabalho aos meus pais. Naquele momento, me dei conta do quanto eu havia feito meus pais sofrerem com minha rebeldia. Enquanto eu estava ali, morta no hospital, eles estavam intercedendo por minha alma, angustiados pelo destino que minhas escolhas poderiam me levar. O arrependimento tomou conta do meu coração. Tudo o que eu mais queria era ter uma nova chance, voltar para a terra e pedir perdão aos meus pais. Jesus me fez entender que os pais são as pessoas mais importantes que temos na terra e que todo filho deve buscar a reconciliação com eles antes que seja tarde demais. Peçam perdão a eles. Em seguida, Jesus me trouxe outra advertência. Ele me lembrou que, no início da minha conversão, eu caminhava em obediência, mas com o tempo, comecei a me apegar a coisas exteriores. Passei a usar brincos, colares e maquiagem. E, em certo momento, questionei ao Senhor: Mas, Senhor, tu amas a igreja adornada. A tua palavra fala que o povo de Israel deveria se enfeitar para o esposo. Até mesmo as igrejas ensinam que devemos nos adornar. Jesus, com um olhar cheio de amor, respondeu pacientemente explicando: Minha serva, os adornos deste mundo não têm valor para mim. O que eu desejo é um povo que se adorne com a minha palavra. O verdadeiro adorno é o amor, a obediência, a pureza e os frutos do Espírito. A igreja que se reveste da minha palavra brilha como uma luz neste mundo. Cada verdade que ela vive é como uma pedra preciosa celestial que a embeleza diante de mim. Assim como Israel foi chamado a se adornar com santificação e não com idolatria, a minha igreja deve se adornar com a minha glória. Minha presença será o brilho do meu povo, e aqueles que andam em santidade resplandecerão como estrelas no céu. Ainda assim, tentei argumentar. Mas, Senhor, as mulheres da minha igreja usam joias. Eu vi isso e também quis usar. Agora já sabe que não pode. Nenhuma noiva com os adornos de Satanás entrarão no meu reino. Os adornos da terra não me pertencem. Jesus me levou ao céu por um caminho de pedras preciosas. E ao chegarmos lá, ele pegou uma pedra brilhante e colocou-a na palma da minha mão. Aquela pedra resplandecia com uma luz intensa, irradiando uma beleza que vinha de dentro. Então Jesus me disse: Observe esta pedra, minha serva. Ela não precisa de adornos, pois ela mesma é o próprio adorno. Não busque os adornos do mundo, mas seja o meu adorno. A verdadeira beleza não está na aparência exterior, mas na luz que brilha dentro de você. Quero que a minha igreja seja como essa pedra preciosa, que resplandece por sua essência e transformação. O verdadeiro brilho está na pureza, na humildade e no caráter moldado por mim. Diga ao meu povo que eles devem ser espelhos para o mundo, refletindo a minha imagem. Quero que sejam refletores da minha glória e brilhem em santidade. Minha luz precisa se manifestar na vida da igreja, pois aqueles que se parecem com o mundo e seguem seus costumes não pertencem ao meu reino. Enquanto Jesus falava, sua presença se tornou ainda mais gloriosa. Seu corpo resplandecia com uma luz intensa, e então ele fez uma grande tela aparecer diante de nós. Nessa tela, vi a terra e a situação das famílias cristãs. Muitos casamentos estavam sendo destruídos, e havia uma grande desarmonia entre os casais. Vi esposos e esposas que viviam como inimigos, alimentando conflitos constantes e permitindo que o ódio tomasse conta do lar. Jesus então disse: Ensine os casais a se protegerem contra tudo aquilo que destrói a união familiar. Eles precisam aprender a se suportarem com amor e paciência. Se continuarem endurecendo seus corações e vivendo em guerra dentro do próprio lar, acabarão se condenando ao inferno. Depois, ele me olhou e ordenou: Volte para a terra. Eu lhe darei sabedoria e autoridade para ajudar os casais a restaurarem seus matrimônios. Assim que Jesus pronunciou essas palavras, meu espírito retornou ao meu corpo. Para a surpresa dos médicos, minha recuperação foi rápida e milagrosa.
Meu corpo, antes cheio de fraturas e ferimentos, foi completamente restaurado pelo poder de Deus. Nenhum exame conseguia explicar a rapidez da minha cura. Ainda no hospital, comecei a compartilhar o que havia vivido. Pude testemunhar sobre a graça e a misericórdia de Jesus, e muitos médicos e enfermeiros se converteram ao Evangelho. Eles foram testemunhas do milagre que Deus realizou em mim. Eu sabia que não merecia estar viva, mas Jesus, em sua infinita misericórdia, me concedeu uma última chance. Eu era uma pessoa espiritualmente instável, sempre oscilando entre a fé e o mundo. Não conseguia permanecer firme quando as provações vinham, e quando as bênçãos chegavam, meu coração se inclinava às coisas materiais. Mas agora, Jesus consertou minha vida e me deu um propósito. Hoje, dedico minha vida a ajudar famílias que estão enfrentando crises conjugais. Meu pastor confiou a mim a missão de orientar e fortalecer lares que estão à beira do colapso. Fundei um grupo chamado Ministério Mulheres Valentes, formado por irmãs que visitam lares e aconselham esposas que não sabem como edificar suas casas. Muitas mulheres cristãs não entendem o papel que Deus lhes deu no casamento, e esse ministério foi criado para ajudá-las a restaurar seus relacionamentos. Meu esposo, por sua vez, lidera um grupo chamado Varões Valorosos, que tem como objetivo orientar os maridos a conduzirem seus lares com sabedoria e temor a Deus. Fiquei muito feliz com a criação desses projetos, pois sei que a maior batalha espiritual acontece dentro das famílias. Satanás tem atacado os lares com fúria, tentando destruir aquilo que Deus estabeleceu. Que a fé em Jesus e a certeza da salvação alcancem todas as famílias que ouvirem esse testemunho. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.